o círculo, que não está tão redondo assim. Beleza. A gente vai fazer pedido, tá? Combinado? A pessoa do lado que está segurando na sua mão é o principal responsável pelo pedido. Só que a gente não vai explicar o pedido, não. Se cada um for contar a história do pedido, demora, né? Você vai, ora para fulano de saúde, ciclano viagem, beltrano emprego, né? Aí, porque quando a gente está num grupo menor, a gente fala assim, fulano que está doente, que contraiu a doença há tanto tempo, que está na UTI. Né? Então, hoje é só o pedido mesmo. Combinado? Deus sabe todas as coisas e a gente vai distribuir os pedidos. Quem está do lado é o principal responsável por cuidar do pedido. Vamos lá? Quem tem algum pedido? Ninguém? Pedido? Tá, só fala o nome dele. Hélio. Isabela, saúde. Pedro, tio da Dulce, saúde. Viagem do grupo Josué, que não está levando o pastor. Amém. Vocês vão sair que dia? 23. Nayane, vida espiritual. Pastor Armando, saúde. Mais algum pedido? De qualquer forma, então, você vai orar pela pessoa da sua direita e da sua esquerda, tá bom? Sabe o nome? Se não souber, pergunta, é a hora. Qual que é seu nome? Você orar nominalmente. É uma oportunidade de você perguntar o nome. Amém? Ok, nós vamos fazer em forma de clamor, depois eu peço ao pastor Nivaldo que conclua esse tempo de oração.
Amém. Podem voltar para os seus lugares e a palavra já está com o nosso Ministério de Música, que vai nos conduzir em cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Você que está voltando aí para o seu lugar, já, se você puder, já permaneça de pé. Vamos adorar ao Senhor nesse momento, amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Mais uma vez, diga bem forte comigo. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Sim, Deus, realmente Tu és a nossa esperança, Pai. Ó Deus, depositamos em Ti a nossa confiança. Depositamos em Ti, ó Deus, a nossa esperança, Pai. Queremos nessa noite, ó Deus, abrir o nosso coração na Tua presença e invocar o Teu nome, Senhor, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, até este lugar. Ó Deus, e o motivo, Senhor, deste ajuntamento, desta reunião, é tão somente glorificar o Teu nome, Pai. Não pelo que o Senhor já nos deu ou pelo que o Senhor porventura irá fazer, mas apenas pelo que Tu és, Pai. Pela Tua grandeza, a Tua bondade, os Teus atributos, Senhor. Ó Deus, que possa fluir do nosso coração um cântico novo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que possamos liberar, ó Deus, palavras de amor, de adoração ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor saiba nessa noite da nossa gratidão, Pai. Do nosso amor, Pai. Do privilégio que temos de Te servir, ó Pai. De sabermos que o Senhor nos escolheu, nos separou e muito mais do que isso, nos salvou, nos redimiu, Pai. Obrigado, ó Deus, permaneça conosco nessa noite. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome. Aleluia. Eu Te bendirei quando Tuas bênçãos eu provar, quando o Teu rio me saciar, eu Te bendirei. Cante bem forte comigo, vamos lá. Eu Te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu Te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, Te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu Te bendirei, ó Senhor. Eu Te bendirei. Eu Te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu Te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu Te bendirei. Eu Te bendirei no caminho onde há aflição. Se a dor tomar meu coração, eu Te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, Te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu Te bendirei, ó Senhor. Eu Te bendirei. Eu Te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu Te bendirei, ó Senhor. Eu Te bendirei. Eu Te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em Ti confiarei. Tu és o meu Senhor, Teu nome bendirei. Soberano Deus, em Ti confiarei.
ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Mais uma vez, diga bem forte. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia! Bendiga o nome do Senhor, amém? Acho que esse cântico ele é muito apropriado para esta data, né, pastor Marcos? Imagino que eu estou aqui acho que há 8 anos, e aqueles que estão há muito mais tempo que eu, né, viveram tantos momentos, né, e podem testemunhar tantas fases, tantas etapas, né, desta igreja. E tenho certeza que muita coisa maravilhosa o Senhor já promoveu nesse lugar. E a gente tem aquela segurança e aquela alegria de saber que muito mais Ele irá fazer nas nossas vidas e através de nós, amém? Então, às vezes está tudo certo, caminhando bem, mas tem momentos que a coisa não anda lá, essas coisas, né? Mas em tudo nós vemos a mão do Senhor sobre as nossas vidas. E é por isso que a gente canta, né? Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Vamos lá! Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Mais uma vez. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Vamos com as palmas. Eu te bendirei, ó Senhor, Teu glorioso nome. Mais uma vez. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aplaude o Senhor Jesus aí, como uma forma de gratidão, de dizer: Pai, nós nos alegramos em Ti por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, Pai. Aleluia, glória a Deus. A história, o grande dia, venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro Ele saiu, e vida eterna Ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Caminhando em teu amor, chego a Ti, pois sei que livre sou. Tu és meu Cristo e eu sou teu. Alegria, paz sem fim, todo choro em breve acabará. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz,
O Senhor me salvou. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Oh, glorioso dia. Vamos assim com as palmas, ó. Gloriosamente o Senhor me salvou. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar.
és tremendo. Quero convidar você para mais uma vez nós cantarmos esse cântico. Você possa se desconectar de tudo que porventura vier roubar o seu pensamento nesse momento. E que você possa glorificar o nome do Senhor. Você possa erguer as suas mãos e dizer: Pai, realmente Tu és tremendo, Pai. O Senhor é de fato o único bem que nós possuímos. Tu és tudo nas nossas vidas, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, você pode se assentar, meu irmão. Amém. Nosso ministério infantil está funcionando e o berçário também, tá? Se tiver alguma criança aí, se algum pai quiser conduzir, o ministério infantil e o berçário. O oiteto está com a oportunidade para cantar nesse momento, trazer uma mensagem musical para o nosso coração, antes da gente apresentar o pregador desta noite. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer que amanhã teremos um evento para os homens na chácara da igreja a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, tá bom? Então, quem puder confirmar, porque nós vamos ter lá o nosso churrasquinho. Aí, se você não confirma, a gente fica ali na dificuldade para saber a quantidade. Então, queria que os homens confirmassem. Com o pastor Paulo César, se ele estiver aí após o culto, com alguém da equipe pastoral, então ali pelo WhatsApp, tá bom? Confirma a sua participação amanhã. É a única programação do aniversário que nós teremos, na chácara às 18 horas, tá? Vamos estender até lá para as 9, 10 horas da noite. Aí, domingo, os 2 cultos normais, às 9h30 da manhã e às 19 horas.
estrangeiro estou, por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar.
de Jesus para o pecador. Poderão saber que Ele é Salvador. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, aos aflitos Ele traz, paz ao coração, busquem a Jesus, busquem a Jesus. Devemos nós falar que nasceu pra nos salvar, o Senhor Jesus. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Amém. Nós estamos iniciando então a nossa conferência de aniversário de 81 anos da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, né? E geralmente as pessoas, mas começar na sexta é um desafio. Gente trabalha, gente estuda e gente não gosta de sair de casa, né? Mas esse ano nós resolvemos começar na sexta e louvamos a Deus por você que veio, que está aqui. Espero que você se sinta motivado para estar aqui hoje, os homens amanhã e toda a igreja domingo pela manhã e domingo à noite. Não teremos 2 cultos com a mesma mensagem domingo. Serão 2 cultos com mensagem diferente. Então você pode vir 2 vezes na igreja no domingo, no culto da manhã e no culto da noite. E está conosco o pastor Fábio Carrenho, já divulgamos. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente hoje no aeroporto. Já falamos por telefone, por zap, mas não o conhecia. Quem o indicou foi o pastor André Fontana, que esteve conosco na conferência de grupos pequenos. Eles trabalharam juntos em Vinhedo e hoje ele é pastor na primeira igreja batista de Campinas, São Paulo. Então, mais detalhes eu vou deixar que ele fale, mas nós queremos dar boas-vindas a ele, dar boas-vindas a você que veio aqui hoje e desejar que Deus fale ao coração nosso, assim como já falou ao coração dele, para que ele transmita a palavra do Senhor para nós. Então, pastor, você é bem-vindo, fique à vontade, Deus te abençoe ricamente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, pastor Marcos. Já tocou o microfone. Eu peguei um aqui, eu já deixei, mas se tiver mais um copo. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu adorei quando falaram para mim que eu podia usar esse microfone, porque eu gosto de me mexer. Então, não sei ali quem é que está filmando, mas ele não vai gostar disso. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. É a minha primeira vez em Goiânia. Eu já estive uma outra vez no estado de Goiás, mas em Caldas Novas. E hoje foi muito gostoso conhecer um pouco da culinária de Goiânia, de Goiás, né? Eu falei para o pastor Marcos assim, não tem problema, eu estou a fim de experimentar, né, aquilo que tem de bom. Já comi um arroz com pequi, né? Tá vendo? Que assim, mas eu tenho um problema na minha casa, minha esposa é nutricionista,
Então eu tenho que, né? Ela fala assim, pensa magro, Fábio, pensa magro, né? Olha, mas eu deixei essa frase lá no avião, eu não trouxe ela comigo, mas quando eu voltar eu pego ela de novo, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, uma honra para mim. Muito obrigado, pastor Marcos, por, né, me receber. Muito obrigado. E estou honrado de poder subir a este púlpito aqui, poder estar com vocês nessas 3 mensagens, mais amanhã com os homens. Então, é um privilégio muito grande para mim. Quando o pastor Marcos me convidou e ele perguntou se eu tinha algo assim no meu coração que eu poderia repartir com a igreja no seu aniversário, eu falei assim, Marcos, eu estou trabalhando muito na igreja, na primeira igreja batista de Campinas, uma igreja de 117 anos, uma das primeiras igrejas batistas do estado de São Paulo. E é uma igreja que já foi uma igreja forte, mas está vivendo um momento assim de muita repetição, de modelos, cansada. E a minha ida para lá eu entendi de Deus que era um desejo do próprio Deus de revitalizar essa igreja. E vocês já conhecem também um pastor chamado Carlos Macorde, que é um pastor que eu acho que já esteve aqui com vocês. Eu fui uma ovelha dele quando adolescente em São José dos Campos. E a gente tem bastante contato. E eu converso com ele e ele falou assim, olha, quando você for para Campinas ser pastor lá, ele fala assim, prega Jesus, acalma a igreja com Jesus. Jesus é a fonte, é a água que a igreja precisa beber. Então, e aí eu obedeci. Eu só tenho falado de Jesus. As minhas mensagens aos domingos, particularmente, é o Evangelho, é alguma história que envolve Jesus. E eu quero falar... Então, quando o Marcos falou comigo, eu falei, olha, o tema que eu quero dizer para vocês é uma igreja centrada em Jesus. Igreja centrada em Jesus, eu adorei aqui o jeito que foi feita a arte. Uma igreja focada em Jesus, caminha com fé, caminha com esperança, caminha com amor. Então, cada uma dessas palavras, nós vamos estudá-las hoje, nós vamos trabalhar fé, domingo vamos trabalhar a esperança e no domingo à noite, amor. Eu sei que muitos de vocês não têm muito costume de vir no culto da manhã, mas a esperança é algo que vocês precisam aprender. Eu tenho entendido que nós até entendemos a fé e o amor, mas a esperança está passando aí no meio. Aí hoje, se tem uma coisa que brasileiro não tem, é esperança. E nós precisamos entender o que de fato significa essa esperança. Então, é a mensagem que mais me chama a atenção. Então, domingo de manhã eu aguardo vocês aqui. Eu queria apresentar a minha família. Nós somos em 4 em casa. Eu sou casado com a Daniela. A mãe da Daniela foi uma mãe assim que bem criativa. Ela e tinha dúvida sobre o nome. Então, na dúvida, ela pôs 3. Né? Daniela Paula Regina é o nome dela. Né? Então, quando eu fico muito bravo com ela, eu falo, Daniela Paula Regina. Ela já sabe. Né? Mas isso nunca acontece. Na verdade, é muito mais. Fábio Carrenho, né? Aí sujou. E juntos, então, nós tivemos presentes de Deus, a Marina, que hoje tem 15 anos, e o Henrique tem 13 anos. Todos são bonitos como a mãe, né? E corintianos como o pai. Né? Então, essa é uma outra coisa que eu precisava avisar, né, logo de começo, que eu sou paulista, e às vezes as pessoas acham que eu sou bonitinho, assim, que eu sou São Paulino. E eu não sou São Paulino, eu sou corintiano. Né? E a Daniela é palmeirense. Mas eu falei para ela, Daniela, o nosso amor, né, a gente inventa, mas o Corinthians vai ser o time dos nossos filhos. E assim, o Corinthians está ajudando, né? Vamos dizer a verdade. Assim. Então, não foi tão difícil convencer os meus filhos a serem corintianos. Eles viram até uma coisa que eu demorei muito para ver, foi o Corinthians ser campeão do mundo. Né? Então, aí pronto, aí consolidou, agora tá beleza. Mas isso é mais para brincar e me identificar com vocês. Eles ficaram em Vinhedo, nós moramos numa cidade próximo a Campinas, que é Vinhedo, a cidade também, onde está o pastor André Fontana. Eu estive com ele por 4 anos e meio como pastor auxiliar, e agora eu tenho ido a Campinas, mas é um trajeto que eu gasto 25 minutos e tenho sido bem abençoado lá. Hoje, então, para a gente começar nosso tema, o pastor Marcos falou assim que eu podia falar à vontade aqui, porque é sexta-feira mesmo, amanhã é sábado, a gente pode dormir até acordar, né?
Então, eu tô em paz. Então, eu vi que nós estamos bem confortáveis, tem ar-condicionado, né? Então, brincadeiras à parte, mas o que eu gosto de pensar? Quando falo de igreja centrada em Jesus, uma igreja que ajusta o seu foco em Jesus, eu tenho entendido que muitas vezes nós, como igreja, na nossa intenção de caminharmos e sermos uma igreja cada vez mais contemporânea, uma igreja que alcança uma nova geração, a gente acaba às vezes perdendo foco, fazendo alguns desajustes, na verdade, entendendo que estamos ajustando, e a gente perde o foco. Eu aprendi um dia que, por exemplo, se eu quisesse fazer um foguete, e fazer esse foguete chegar à Lua, eu preciso lá fazer uns cálculos bem feitos, e que se tiver qualquer desvio de 1 centímetro na base de lançamento desse foguete, esse foguete pode passar a 1 milhão de quilômetros de distância da Lua, quando chegar perto. Então, às vezes o desvio que a gente começa a ter é tão pequeno, mas ao longo do tempo ele pode se tornar um desvio muito grande. Então, eu tenho falado para uma igreja de 117 anos, então a probabilidade de ter alguns desvios são muito grandes. Hoje, vocês estão celebrando 81 anos, uma data histórica, uma data que deve ser celebrada, deve ser festejada, mas também precisa usarmos essa oportunidade para avaliarmos a nossa fé, avaliarmos a nossa espiritualidade. Estamos caminhando, estamos seguindo a rota certa, existem desvios. Todo aniversário é uma oportunidade de uma revisão de vida, uma revisão de caminho. E é isso que eu queria propor para vocês nesse final de semana, que nós nos propuséssemos a revisar, a reavaliar a nossa própria vida. Nós precisamos entender que igreja é mais que uma instituição, mais que uma pessoa jurídica. Igreja, na sua essência, são pessoas. É um ajuntamento de pessoas. Igreja sou eu e você. Nós formamos a igreja de Cristo, uma igreja invisível, uma igreja que é muito visível também, uma igreja universal, mas também uma igreja local, uma igreja que ela está viva e ela é pastoreada por um só pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu lembro que desde que eu cheguei na igreja Batista de Campinas, eu tenho dito para eles assim que o pastor da igreja é Jesus. E então nós vamos seguir Jesus, porque também eu apelo, né? Às vezes fica aquelas opiniões, vamos perguntar o que Jesus deseja fazer, porque daí se todo mundo tiver consciência que é o que Jesus quer, ninguém briga, né? E então a gente tem seguido esse caminho. Tem um livro, na verdade, aonde eu pego então a 1 Coríntios 13, 1 Coríntios é um texto muito conhecido, capítulo 13, que fala sobre amor. E a gente conhece, mas eu gosto do como ele termina. E ele termina com com esse versículo que diz assim: assim permaneçam agora estes três. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, eu tenho entendido que quando nós queremos focar em Jesus, vivermos uma vida em Jesus Cristo, nós vamos viver apoiados em Jesus em 3 pilares. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo também. Eu tive uma oportunidade, eu achava que eu ia ser engenheiro aeronáutico, porque eu nasci em São José dos Campos, e eu achava que eu ia fazer o ITA, que eu ia fazer avião, eu gostava de desenhar, mas aí eu fui vendo que eu não era bom de matemática, eu não era bom de física, mas eu era muito bom artista, assim, gostava de fazer desenho e tal. Aí acabei achando que a arquitetura era um caminho para mim. E na faculdade de arquitetura eu tive a oportunidade de visitar algumas obras, a gente era obrigado a acompanhar, e eu estava morando em São Paulo, na capital, nessa época. E eu fui conhecer um prédio muito grande, bem moderno, que estava sendo construído às margens ali da Marginal do Tietê. Às vezes vocês veem na televisão lá, a Marginal, toda ela lá, cheia de carros. E eles começaram a construir vários arranha-céus ali às margens do rio Pinheiros. Só que é um lugar que tem um rio. Então, ao cavar, a água brota. E como é que eles fizeram esse prédio? Eles cavaram, mas eles cavaram, se eu não me engano, uns 15 andares para baixo. E eles fizeram 15 andares assim subterrâneos, só de estacionamento. Mas eles foram cavando e foram quebrando, assim, até com dinamite, explodindo, até chegar numa rocha mesmo assim, a rocha que eles tinham ideia que era um maciço mesmo.
E a partir desse maciço, foi um quadrado cavado assim, enorme, porque eles usaram todo o espaço do terreno. E chegaram lá na rocha, a 15 metros, 15 vezes 3, quanto que dá conta? Eu sou arquiteto, não sou engenheiro, como é que é? 45 metros de profundidade. A rocha estava lá embaixo. E nessa rocha, então, foi apoiado o prédio. E aí o que me achou, que eu fiquei, assim, que a gente desceu depois para ver as sapatas, né, que é como é onde apoia. E eles fizeram umas sapatas enormes, assim, de 5 metros por 5 metros, de concreto puro, assim, umas caixas. E aquelas sapatas apoiavam na rocha. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque, como igreja, nós precisamos nos apoiar na rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha. Ele diz, ele faz um convite e ele fala que existe duas maneiras de você viver a vida. Ou você constrói a sua casa na rocha, ou você constrói a sua casa na areia. O que vai acontecer com as duas casas é que vai ter tempestade, vai ter tempo feio, vai ter ventos fortes. Isso é uma coisa que não tem como evitar. Mas temos uma escolha. Podemos apoiar a nossa vida na rocha, que é Jesus. E como igreja, nós temos que apoiar a igreja em Jesus. E essa estrutura que nós vamos construir, ela é baseada nesses pilares. Então, a sapata ali, da onde vai sair o pilar, né, ou a coluna, uma delas precisa ser a fé. Outra é a esperança. E a terceira é amor. E por que 3? Porque daí também eu tive aula de engenharia, que eu precisei ir lá na Poli, lá eu era obrigado a fazer resistência dos materiais, cálculo de estrutura, e a gente aprende que uma estrutura ela se torna rígida quando ela é feita por um triângulo, por 3 pontos. Né? Então, quem conhece telhado sabe lá, né, que as tesouras elas são feitas em triângulos para elas terem rigidez, terem ali, né, um apoio. A gente percebe que, por exemplo, um pedestal de microfone ele precisa de 3 apoios. 3 apoios é o suficiente para dar estabilidade. Um quarto pode acontecer, mas aí pode ser que ele não esteja tão bem feito e pode trazer, né, aquele balanço, mas 3 não balança. Pode até ter umas alturas diferentes, mas 3 se apoiam perfeitamente. Então, 3 é o suficiente. E essas 3 colunas, elas precisam estar aonde? Apoiadas. Então, a nossa fé precisa estar apoiada aonde? Em Cristo. A nossa esperança precisa estar apoiada aonde? Em Cristo. E o nosso amor precisa estar apoiado em quem? Em Cristo, em Jesus. Por isso que igreja focada em Jesus é uma igreja que caminha com fé, com esperança e com amor. Tem um livro do Gene Getz, que eu gosto muito, e esse livro, ele fala, passei aqui, perdão, ele fala o seguinte, eu deixei tão pequeno aqui que nem eu estou enxergando agora, espera aí que eu vou pôr aqui, ó. Já cheguei nessa idade do óculos já. Essas 3 palavras formam uma trilogia divina, uma trilogia que salta das páginas do Novo Testamento e forma uma perspectiva abrangente para avaliar a maturidade da igreja local. É o Gene Getz, num livro chamado A Medida de uma Igreja Saudável. Então, ele tem um capítulo que ele fala da trilogia divina, que é a fé, a esperança e o amor. E que todo o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, você vai sempre encontrar essas 3 palavras. Você vai ver Pedro, muitas vezes, falando da esperança viva, e a gente vai entendendo cada vez mais. Então, sempre que você for ler, principalmente o Novo Testamento, começa a olhar como é que eles trabalham a fé, a esperança e o amor. E isso tem sido a base que eu tenho trazido lá para a nossa igreja, a primeira igreja batista de Campinas. Então aí, eu, de novo, como arquiteto, eu bolei aí o logotipo, eu achei lá umas coisas na internet, porque também tem isso, nada se cria, tudo se copia, né? Então e aí eu criei, e nós usamos como base aí a Trindade, olha só, né? A própria Trindade são, né? É óbvio, são 3, mas tem tudo se encaixa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe, eu não gosto de chamar, né, a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, porque a gente gosta muito de Olimpíadas, aí acha que um ganhou medalha de ouro, outro ganhou medalha de prata, e o terceiro, né, a medalha de bronze. E não tem, eles são iguais, eles têm uma mesma essência.
E aí eu tenho trabalhado com eles assim, que nós precisamos entender assim a igreja, e eu escolhi algumas cores para representar a fé, a esperança e o amor. Depois nós vamos entender mais, eu posso explicar porque é o significado dessas cores, mas basicamente eu tenho ensinado a nossa igreja a ser essa igreja de fé, esperança e amor. Vamos falar de fé. Fé está ligado com uma palavra que está na moda hoje em dia, que é a palavra espiritualidade. Espiritualidade invadiu as nossas vidas, invadiu o mercado corporativo. Hoje se procura, inclusive, profissionais que tenham uma espiritualidade. Mas o problema é que essa espiritualidade ainda não é uma espiritualidade talvez ajustada em Jesus. Mas hoje, no século 21, as pessoas estão abertas a experiências espirituais. Nós vivemos até o século passado muito de um movimento moderno que apoiava-se nos avanços da tecnologia, mas nós entramos agora no século 21 de uma maneira que nós estamos hoje assim, entendendo que nós não vamos chegar em lugar nenhum e que precisa ter alguém que tem que nos ajudar. E as pessoas estão buscando portas espirituais. Tem um outro livro, e esse aqui é de um filósofo, e ele é teólogo, mas ele é formado pela PUC lá de São Paulo, Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, ele dá uma definição de espiritualidade. É a sua capacidade de olhar que as coisas não são um fim em si mesmas, que existem razões mais importantes do que o imediato, que aquilo que você faz, por exemplo, tem um sentido, tem um significado. Então, começa a fazer sentido a definição que nós temos de fé em Hebreus 11, que vocês conhecem. A fé é a convicção das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Que não explica muito, né? Mas você fica assim, você tem consciência que existe algo que você não enxerga, mas que existe um mundo sobrenatural. E a espiritualidade, ela fala sobre isso. Existe sim, existe um sentido maior para as nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um chamado. E quando nós começamos a olhar para isso, nós estamos então buscando essa espiritualidade. Um outro livro do Eugene Peterson, agora chamado Espiritualidade Subversiva, aí ele fecha mais. Ele diz assim: espiritualidade é a atenção que dispensamos à nossa alma, ao interior invisível do nosso viver, que constitui o cerne da nossa identidade. Essa alma feita à imagem de Deus, que compreende nossa singularidade e glória. Ou seja, é olhar para algo que nós não enxergamos, mas que nós temos, a nossa própria alma, e essa fé, essa certeza de que existe um Deus que está num plano talvez invisível, mas que deseja se relacionar conosco. Então aí a gente começa a entender que existe uma espiritualidade que nós podemos ajustá-la em Jesus. E nós chamamos essa espiritualidade de espiritualidade cristã. Na verdade, nós deveríamos dizer que só existe uma espiritualidade, a espiritualidade cristã. Porque quando nós começamos a olhar para o texto da Bíblia, nós vamos entender que não tem outra maneira de chegar até Deus, a não ser através de Jesus. Mas lá fora, existem muitas pessoas falando de espiritualidade. Aqui dentro nós vamos entender que a verdadeira espiritualidade, que todo o sufixo dade tem a ver com prática espiritual. A prática espiritual que faz sentido é a cristã. E nós precisamos entender que muitas vezes o que está sendo ensinado lá fora não é espiritualidade, é espiritualismo. São rituais, são costumes. E nós precisamos então limpar isso, olhar para as nossas vidas. Será que nós estamos tendo essa verdadeira espiritualidade? Como é que funciona a espiritualidade cristã? Não tem outro texto mais claro e que deixa para nós uma imagem melhor do que significa essa verdadeira espiritualidade do que o texto de João capítulo 15. Vocês conhecem esse texto? Abre a sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus já está em Jerusalém, e ele está ensinando os seus discípulos, ele já está nas suas últimas semanas de vida, e aqui ele começa então a deixar algumas mensagens muito claras, e aqui ele ensina em João capítulo 15, como deve ser a espiritualidade cristã, como funciona essa espiritualidade.
que os seus discípulos deveriam praticar. E ele traz a imagem da videira. A videira, para quem não sabe, é um pé de uva, né? Mas eu sei que aqui tem uma igreja bem conhecida. Aliás, eles alugaram um imóvel na frente da nossa igreja. Então tem a igreja batista, primeira igreja batista, e tem a videira do outro lado da rua. Então não tem como errar, né? De qualquer jeito a pessoa vai na igreja. Mas a videira é uma planta que sempre foi muito conhecida pelo povo de Israel. No Velho Testamento, por exemplo, a própria videira, o povo de Israel foi comparado a essa videira. E essa videira, até acho que se eu não me engano agora, se não me falha a memória, em Isaías, o profeta acusa Israel de ser uma videira que não produz frutos. Então, quando a gente começa agora a ler o texto, e o texto, né, em 1 João, o capítulo 15, o versículo 1 a 3, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus está trazendo essa imagem que Israel tinha de que eles eram a videira. Mas uma videira que não dava fruto. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, esquece. Deixa eu ensinar de novo. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ele continua: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E por último, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como é que funciona a espiritualidade cristã, então? Tentei achar a videira, né, mais assim, bonita que eu achei na internet. Porque geralmente a videira é uns caulezinhos fininhos, assim, né? A gente plantou uma videira na nossa igreja. Nós não tínhamos muito espaço lá, mas eu peguei um vaso bem grande assim, fui lá no Ceasa de Campinas, comprei uma videira. E ela falou: gente, tem que focar em Jesus. Vamos olhar essa videira, vamos, né, trazer o nosso coração para Jesus. Então agora nós podamos ela em agosto. Aí teve um pessoal que falou: ela morreu, não vai brotar. Aí demorou uns 3 semanas, começou a brotar. Nós já estamos em novembro, ela já está crescendo. Aí eu falo: tá vendo, bando de pecador, né? Vocês querendo secar a minha videira, né? A videira é Jesus. E essa videira, ela não morre. Por quê? Porque quem é um agricultor da verdadeira videira? Quem? Quem é a melhor pessoa que poderia cuidar dessa videira? Tem alguma vamos dizer assim, alguma coisa que pode dar errado quando Deus é o dono da videira? Não. Ou seja, o sucesso já existe na videira. Toda a satisfação, toda a alegria, todo aquele fruto do Espírito que nós queremos experimentar, o amor, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, essas coisas já estão na videira, elas existem lá e elas não falham, porque está em Jesus e Deus é o agricultor. Então, nós não conseguimos isso, mas nós podemos permanecer em quem consegue. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não quero, mas Jesus quer. Então, o que Jesus está ensinando os seus discípulos é que eu não sou a fonte do sucesso. E muitas vezes a gente tem vivido querendo trazer que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade de sucesso. Que as nossas vidas sejam um sucesso. Que nós tenhamos satisfação em tudo que a gente faz. Mas quando a gente está fazendo isso, a gente está tirando o foco. O nosso foco não é nós mesmos. O nosso foco é em Jesus. A história que está sendo contada, desde o início em Gênesis até Apocalipse, e nós estamos seguindo essa história, não é a história das nossas vidas, é a história da redenção a partir de Jesus Cristo. A salvação das pessoas em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. É uma história só, e se eu quiser participar dessa história, eu preciso permanecer em Jesus. E eu gosto da maneira como ele
fala no versículo 5, que a gente gosta muito de pensar nos frutos. Porque um bom cacho de uva é delicioso. E a gente vê lá no versículo 5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E a gente gosta dessa parte. E a gente não percebe que existe ainda um segundo passo, um segundo tema, porque ele diz assim, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, o que a gente pode fazer? Nada. Vamos falar juntos? Sem Jesus a gente não pode fazer? Nada. Às vezes eu trago um pouco também compartilho com os jovens, faço alguns devocionais. Eu sempre gostei de nova geração, de adolescentes. E às vezes eu falo sobre sexualidade com esses jovens. E eu falo para eles, João 15:5, dizendo assim, vocês não podem nem entender a sexualidade se não for em Jesus. Porque a sexualidade sem Jesus não dá em nada. Isso que a gente precisa aprender. O meu casamento sem Jesus não funciona. A minha profissão sem Jesus não vale nada. A minha vida espiritual, a fé sem Jesus não vale nada. Nada, eu não posso fazer coisa alguma sem Jesus. É tão óbvio, mas por que a gente não faz isso? Por que quando termina o culto, começamos a semana, parece que nós nos desconectamos de Jesus? E nós gostamos dessa palavra, desconexão, conexão, porque é uma palavra moderna. Nós estávamos conversando, eu e o pastor Marcos, mas nossa, quanto WhatsApp que a gente recebe e tal, não sei o quê. E às vezes tem algumas pessoas, tem um aqui que estou assim, está lá em cima, né, top 5 lá para ser bloqueado na minha, né, porque não aguento mais. Mas a gente tem essa opção, né, de se desconectar da pessoa, pronto. E a gente quer viver uma vida espiritual se desconectando e conectando de Jesus. Conectando e desconectando. Domingo eu me conecto, louvo a Deus, abro os braços, fecho os olhos. E segunda-feira, dou as costas para Jesus, desconecto, aperto o off. E aí, não, Jesus, nem vem nem comigo, porque você não conhece o meu chefe. O senhor não pode nem... Não, se ele só fala palavrão, o senhor vai ficar escandalizado. Fica aqui em casa, quando eu voltar, eu volto cedo, a gente conversa. E não é isso. A minha fé, a minha espiritualidade, eu preciso levar para todos os lugares. Porque ele fala que eu preciso permanecer em Jesus. E nós precisamos entender isso. E uma frase que o pastor Carlos Macorde, que me ensinou, e eu repito ela. Ele diz assim, que ramos não se alimentam de frutos. Ramos se alimentam da videira. Ramos não se alimentam dos frutos. E o que nós somos? Fazedores. Deus até nos fez assim fazedores. E nós nos identificamos como fazedores. Se nós vamos trocar cartões, o cartão diz o quê? Eu sou o Fábio, filho amado de Deus, salve em Jesus Cristo. Não. Eu sou o Fábio, pastor da igreja, eu sou o Fábio, arquiteto, eu sou o Fábio, pai da Marina, sou o Fábio, marido da Daniela, e a gente vai se apresentando por aquilo que a gente faz. Mas a nossa essência não é o que a gente faz, é o que a gente é. E ramos, então, não se alimentam dos frutos. A minha satisfação não pode ser naquilo que eu faço. A minha satisfação tem que estar na videira, em Jesus. Tem muito casamento que não funciona porque as pessoas estão querendo a satisfação no casamento. Você vai conversar com jovens que vão se casar e você pergunta assim, qual é a intenção de vocês no casamento? Alguns até podem falar assim, a gente vai viver feliz para sempre. Olha, eu estou casado há 19 anos e eu não vi isso acontecer até agora. A gente tem momentos muito bons, mas tem muito perrengue, dá umas coisas nas confusão, né? Uns arranca-rabo, assim, uns negócios... Principalmente quando eu não penso magro, né? É difícil. Mas, então, porque, de novo, é aquela história lá. Vão vir ventos fortes, vão vir enchente, inundação. Mas se você estiver na rocha, você permanece. Então não é o que a gente faz, não é o nosso casamento que vai nos trazer satisfação, segurança. Não é a minha profissão, não é o que eu faço, inclusive, por Jesus, o meu cargo, os diáconos. Na minha igreja nós temos diáconos. Eu não sei se é aqui, eu esqueci de perguntar se tem diácono aqui. Mas eu tenho repetido lá esse versículo, né? Resisti aos diáconos, eles fugirão de vós. Tinha uma plaquinha na minha igreja lá no fundo, assim, porque a minha igreja é uma igreja mais antiga. Aí tinha lá, diáconos. Então não podia sentar ninguém lá, só os diáconos. E eles gostavam de ficar sentados lá, impressionante.
Aí um dia eu fiquei mais carnal, assim, fui lá e arranquei aquela plaquinha e joguei no lixo. Aliás, joguei dentro do porta-mala do meu carro, porque eu levei para minha casa e joguei no reciclável, para não ter perigo de alguém achar e tentar pôr de novo. Eu faço várias coisas assim, eu levo para casa, o que eu não quero mais ver. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, uma coisa muito feia, eu arranco, põe no porta-mala e levo embora. E ninguém percebe. Mas por que eu estou falando dos diáconos? Porque eu estou falando da minha igreja, tá? Isso não é uma realidade de vocês. Porque eles se apresentam assim. Tem um lá que se apresenta, outro dia ele contou a história, eu fiquei assim, rindo dele. Que ele falou que ele foi para Belo Horizonte, a família dele é de Belo Horizonte, e aí teve um acidente na estrada, ele parou, aí veio o guarda rodoviário, aí ele se apresentou para o guarda rodoviário lá em Minas Gerais. Boa noite, seu guarda, eu sou o diácono Borges, da Primeira Igreja Batista de Campinas. Sério, não estou brincando. O que o guarda quer saber que ele é diácono? E ele se apresenta assim, diácono Borges. É um amor de pessoa, mas está focado no que ele faz. E nós deveríamos aprender a dizer assim, quem é você? Eu sou o Fábio, um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é o que eu faço, mas quem eu sou em Cristo. E nós precisamos aprender isso. Olha só, eu tenho ainda alguns minutos, eu queria então trazer para vocês uma história de Jesus. Porque a videira, ela mostra uma teoria, através de uma metáfora. Mas a gente pode ver como Jesus ensina essa espiritualidade nos seus relacionamentos, em alguns encontros que Jesus tem. Então nós vamos ver durante esses dias alguns encontros de Jesus. E esse encontro de Jesus com a mulher samaritana está lá em João, capítulo 4, é uma das primeiras histórias do Evangelho de João, é uma história que a gente conhece. Essa mulher é uma mulher samaritana, e aí vocês conhecem a história, né? Então a Palestina tem uma região ao norte, que é a Galileia, tem uma região central, que é a Samaria, e uma região sul, que é a Judéia. Jesus está saindo da Judéia e ele deseja voltar lá para a Galileia. E aí, muitas vezes, os judeus, para não passarem pelo território samaritano, eles faziam uma curva, passavam pela Transjordânia, atravessavam o Jordão e faziam, né, como se fosse uma marginal, assim, um rodanel que passa por fora do centro. E Jesus faz questão de passar por Samaria. É meio-dia, Jesus está só a pino. E ele está lá e eles ficam esperando no poço, o poço de Jacó, o texto diz. E aí chega uma mulher samaritana, meio-dia, para buscar água. Os discípulos de Jesus foram no McDonald's comprar uns McFish, algumas coisas assim. E Jesus está lá. E aquela mulher samaritana começa a colocar, né, talvez amarrar a corda lá nos seus cântaros para descer. E aí Jesus pede para ela água. E ela estranha, ela diz assim, como o senhor, sendo judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, água de beber. Aí tem um parênteses, o texto diz que os judeus não se dão com os samaritanos. Qual é a crise? Porque os samaritanos são mestiços. Eles não são assim a raça, o remanescente de Israel, que é o judeu. Né? Os judeus é o remanescente da tribo de Judá. A única tribo, Judá e Benjamim, são as tribos que ficaram. As outras acabaram se miscigenando por várias invasões. Então eles se conheciam, é que nem, eu não sei aqui, mas por exemplo, lá tem muito oriental em São Paulo. Então assim, o coreano, o chinês e o japonês, eles se identificam. A gente chama todo mundo de japonês, mas eles ficam nervosos. Né? Eu fui pregar numa igreja, no acampamento 12 de outubro, eu fui no presbitério das igrejas chinesas. Aí eu descobri porque ninguém passa no vestibular, porque todos os chineses estão nas faculdades lá. Eu falei para a Marina, na minha época era com japoneses que a gente disputava, né? Agora são chineses. E os meninos lá, estava todo mundo nas melhores faculdades, USP, GV, Unicamp, todo lugar. Tem Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina, chinesada estava tudo lá, ocupando os lugares. Mas por que eu estou falando? Porque era tudo chinês, eu tinha que tomar cuidado, não podia pisar fora da faixa, né? Podia chamar os caras de coreano e japonês, que eles iam ficar bravos comigo. E é isso, então tinha uma questão até de fisionomia, que eles se identificavam pela fisionomia, sabia quem era o judeu, sabia quem era o samaritano. E aí ele fala assim, se você soubesse quem eu sou e pedisse para mim, eu te daria uma água. Uma água que você não teria mais sede. E aí ela fala, mas ela está pensando ainda no plano físico. Mas como você vai pegar essa água se o senhor não tem nenhum cântaro, não tem nada? E aí tem a parte que é mais bonita da história, que é quando Jesus, ele
ele diz essa frase, deixa eu pegar aqui que eu vou ler para vocês. Versículo 13. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí parece que desperta a mulher, e ela fala assim, eu quero essa água. E aí Jesus dá água para ela? Não, Jesus dá uma ordem. Vá e chama o seu marido. Eu acho que teve assim uns segundos de silêncio. Eu não tenho marido. Disseste a verdade. De fato, não tens marido. Na verdade, 5 vezes você já foi casada, mas com quem você está agora nem seu marido é. Então percebe que Jesus, ele muda. Ele sai no plano físico e vai para um plano espiritual. E ele começa a falar com essa mulher, porque essa mulher, quem é essa? Onde está a fonte da satisfação dessa mulher? Nos relacionamentos humanos, com outros homens. Ela achava que ela teria sucesso, satisfação, no relacionar com outros homens. O primeiro não funcionou, o segundo não deu certo, o terceiro não sei o quê, o quarto não sei o que lá, o quinto, talanã. Aí ela até já desistiu do casamento, ela já arrumou um namorado, né, como fala agora, um ficante. Né? E estava lá, eu até brinco lá, porque eu acho que era até um bad boy, assim, um cara lá do Garra, lá, um policial lá de Samaria, um bonitão, e ela era mal falada lá entre as mulheres samaritanas, porque aparecia lá, né, no jornal, Caras de Samaria, assim, mulher samaritana se divorcia pela 4ª vez, né, e aparece. Então, assim, ela era uma fama, e ela vinha meio-dia por quê? Para não encontrar com as outras mulheres. Vocês conhecem isso, já foi falado, talvez, muitas vezes sobre isso. Ela ia meio-dia para não ter constrangimento. Ninguém pegava água meio-dia, pegava de manhã ou no final da tarde. Imagina o constrangimento dela, que ela chega lá, não tem uma mulher, mas tem um homem. Mas não era um homem qualquer, era Jesus. E Jesus não está interessado em abusar dessa mulher. Jesus está interessado pelo coração dessa mulher. Está interessado em oferecer a essa mulher uma água que vai refrigerar a sua alma, uma alma sedenta por relacionamento, por um relacionamento que faz sentido. O que Jesus está falando para aquela mulher é o seguinte: você está procurando essa fonte em homens, mas essa fonte não são homens, sou eu. Esse cara sou eu, né? A música deveria ser do Roberto Carlos, deveria ser de Jesus. Esse cara sou eu. É em mim que você precisa beber a fonte da água. Mas só que você precisa entender isso. Você precisa entender que você está caminhando para um lado diferente. Jesus oferece para a mulher a satisfação espiritual, mas ela procura satisfação emocional. Eu vou falar sobre satisfação emocional a partir do tema esperança. Mas a gente precisa entender que muitos de nós, muitas vezes, estamos assim, somos imaturos emocionalmente e nós tentamos satisfazer as nossas emoções sem antes ajustar a nossa vida espiritual. Por isso que a fé vem primeiro. Por isso que espiritualidade é o foco. Nós precisamos começar a ajustar a nossa vida a partir da espiritualidade. Vê Romanos, capítulo 1. Porque os homens, né, quiseram fazer as coisas a partir do seu jeito, Deus os entregou. Então, rompeu com a espiritualidade. Qual foi a próxima parte que deu errado? A parte emocional, a sexualidade. Mulheres começaram a se envolver com outras mulheres, os homens da mesma forma. Então, tudo começa com a espiritualidade. Tudo começa com esse rompimento. E às vezes a gente está querendo ajustar lá na outra ponta, no extremo, mas o cerne ainda é espiritual. Tudo começa ali com o seu espiritual. Olha só o que ele fala, toda satisfação espiritual está ligada com a adoração. Parece que a mulher samaritana começou a entender isso. Por que ela fala? Vejo que tu és profeta. E até, na verdade, existe uma crise, porque dizem que esse monte onde a gente adora, em Gerazim, Samaria, não é um monte. Os judeus falam que tem que ser em Jerusalém. Ela está dizendo o seguinte, eu até tento ter uma vida espiritualmente focada em Deus, mas os judeus dizem que está errado. E olha só o que Jesus então responde, diz para ela que ela não compreende, né? Então a mulher não compreende que para adorar a Deus ela necessita de Jesus.
até um item 4, diz assim: se não entendermos a salvação em Jesus, não saberemos adorar como deseja o Pai. Porque, na verdade, o local de adoração, a nossa adoração não é num lugar. A nossa adoração não é aqui, não é em outra igreja, não é lá em Campinas. A adoração é uma coisa do nosso coração. O templo do Espírito Santo somos nós, né, como diz. Eu até tenho falado para a minha igreja lá que eles falam de templo, né, o templo, e é uma cultura nossa, mas eu tenho até falado para eles, não vamos falar templo, vamos falar salão principal, porque o templo é o nosso coração. E o Espírito Santo habita em nós. A adoração, ela surge do nosso coração. E alerta, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Adore o dinheiro e você se tornará uma pessoa gananciosa. Adore o sexo e você se tornará uma pessoa lascívia. Adore o poder e você se tornará uma pessoa corruptível. Adore a Jesus Cristo e se tornará uma pessoa semelhante a Jesus. Era isso que Jesus estava ensinando para a mulher. E como ele ensina isso, diz assim: chegou a hora, o meu Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. São esses os que o meu Pai procura. Adoradores em espírito, em verdade, espiritualidade. Uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade verdadeira. Uma adoração que de fato... Por isso que a gente diz que quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer outra coisa, e a gente chama isso de idolatria. Então lembra lá quando eu falei, qual é o rompimento que o homem tem com Deus? É idolatria, ele troca a adoração a Deus por uma adoração a qualquer outra coisa, com deuses feitos por mãos humanas. E aí tudo começa a degringolar. A partir da idolatria vem imoralidade, vem violência, corrupção. Pensa no Brasil. Idolatria, imoralidade, violência, corrupção. Porque é um efeito em cascata. O que o Brasil precisa não é uma economia forte. O que o Brasil precisa são de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. É esses os adoradores que Deus procura no Brasil. E Deus procura essas pessoas. Deus procura hoje que na Igreja Cristã Evangélica de Campinas, verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. É isso que o Pai procura. É isso que satisfaz o seu coração. É isso que dá glória a Ele. Não o que a gente faz, o que a gente constrói. E muitas vezes a gente está querendo impressionar Deus com a nossa fé. E o que Ele quer simplesmente é a nossa entrega total. E ele fala isso muito claramente com a mulher samaritana, e a gente precisa perceber isso. Olha só o que o Russell Shedd diz: é inútil culto que desconhece aquele a quem devemos submissão e lealdade. Não adianta você prestar culto se você não adora 100% da sua vida. Se você não entrega 100% de tudo para Deus. Todo culto é uma entrega. Tanto que nós entregamos o nosso louvor, entregamos as nossas ofertas, entregamos uma palavra, e a gente às vezes vem para o culto para querer receber, né? A gente é muito também ligado nessa questão de consumismo. Hoje eu não gostei do culto, não gostei da música, não gostei do pastor, não gostou de nada, né? Mas a gente não é isso, você veio para entregar. O que você vai entregar? E o que Deus quer é entregar o seu coração. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós precisamos ajustar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus é suficiente. E às vezes a gente esquece e até começa a colocar outras coisas e começa a diminuir Jesus. Jesus e um batismo, Jesus e uma unção, Jesus e uma experiência, uma profecia, Jesus, tudo que eu coloco junto com Jesus, eu diminuo Jesus. E Jesus é suficiente. Vamos falar juntos? Jesus é suficiente. Tudo que você precisa para viver a vida cristã já habita em você. Coloca a sua mão no coração. E você vai repetir comigo. Tudo que eu preciso para viver a vida cristã
que Deus deseja já está em mim. Eu sou a videira e meu pai é agricultor. Não precisa repetir mais não. Desculpa. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então não tem como dar errado. Se Jesus é a videira e você é o ramo que permanece, não tem como dar errado. E nós somos os primeiros a dizer, não vai dar certo, isso não vai dar certo, e não sei o quê, o meu filho não está vindo na igreja. Calma. Jesus é o alfa e o ômega, o começo e o fim, o autor e o consumador. A gente nem repete, nem sabe o que significa isso, né? Então é a origem, é o começo e o fim. Ele começa, ele tem a autoria e ele tem o poder de falar, chega, acabou. Então enquanto Jesus não dizer acabou, ainda há esperança. A esperança nós vamos ver domingo. Mas tudo começa com a fé. É o primeiro passo, é o primeiro ajuste. A verdadeira espiritualidade é a espiritualidade cristã em Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus é revelado em Jesus. Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Quer conhecer a vontade de Deus? Não tem essa, né? A gente não fica falando, qual é a vontade de Deus? Pergunta para Jesus. Jesus, você quer que eu namore com essa pessoa? Jesus, você quer que eu saia desse emprego, que eu vou fazer alguma... É isso que a gente precisa. A espiritualidade é centrar nossa espiritualidade em Cristo. Às vezes a gente abre demais e aí fica muito perdido e fica espiritualizando um monte de coisa. Mas é em Jesus, é esse relacionamento íntimo com Ele. Por isso que faz sentido quando Ele diz que Ele é essa fonte de água. Caminhar com Jesus é a descoberta de um recurso. Não é um ponto de partida. Né? A gente fala, quando é que você se converteu? Aí a gente fala, foi no acampamento, foi no culto da fogueira, foi no culto de libertação, foi não sei onde. Mas isso é só o começo da história. Caminhar com Jesus é uma caminhada todo dia. Porque é uma fonte de água que eu posso voltar o tempo todo. E a gente acha que é uma fonte que eu bebi uma vez e acabou. Não, eu preciso beber todo dia. Porque é uma fonte que não para. E toda vez que eu peco, toda vez que eu faço alguma coisa, eu estou parando de beber a fonte que é Jesus. E eu começo a beber em outra fonte. Eu procuro algum poço. E a gente faz isso. A gente procura poços de água suja, e a gente busca se satisfazer, e a gente vai quando ninguém está vendo, é num dia de uma madrugada, a gente vai para a internet, a gente começa a assistir um filme na televisão, a gente começa a ver alguma outra coisa, vai buscar alguma coisa para comer, buscar alguma coisa para beber, e literalmente a gente começa, e o problema é espiritual, porque nós estamos buscando na fonte errada. E a fonte é Jesus. É um desafio, mas é um desafio de todo dia. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu me ajoelho. E eu convido Jesus para caminhar comigo esse dia. Porque eu sei que eu vou aprontar. Eu sei que os meus olhos são famintos. Eu sei que as minhas mãos são mãos que desejam fazer o que eu não quero fazer, mas elas continuam fazendo o que eu não quero. Então eu clamo a Deus, eu me ajoelho e falo, Jesus, eu preciso de você. Caminha comigo hoje, não permita que o teu Espírito se afaste de mim, mas continua me ajudando a focar em Jesus todo dia, todo dia. É uma rendição ao Senhor, e nós precisamos aprender isso. Meu tempo esgotou, mas eu queria convidar vocês para continuar conosco no domingo de manhã. Os homens amanhã, tem uma palavra boa para os homens amanhã, palavra de macho mesmo, assim, né? Entendeu? O pastor ficou zoando que eu fiz arquitetura, né? Eu vou mostrar o que é um arquiteto macho amanhã. Vamos ficar de pé? Vamos orar juntos. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que enche os nossos corações. Que o Teu Espírito continue a falar, Senhor, através dessa palavra. Que possamos discernir a Sua vontade. Pai, que o Teu Espírito nos ajude e nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e possamos, Senhor, ajustar as nossas vidas em Jesus Cristo, alinhar, ó Pai, o nosso dia a dia, o nosso acordar, o nosso viver, o nosso dormir, e colocar Jesus junto conosco o tempo todo, Senhor, que nós possamos permanecer ligados a essa videira todo o tempo, nos satisfazendo em Jesus, recebendo dele o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Que o Senhor esteja nos ajudando a discernir isso. Abençoe essa igreja, ó Pai. Obrigado por esses 81 anos.
Que essa igreja continue sendo uma igreja centrada em Jesus, uma igreja focada em Jesus, que vive, ó Pai, como uma igreja de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, abençoe cada um de nós, os nossos corações, as nossas famílias, e que esse final de semana seja um final de semana vibrante, seja um final de semana de revitalização, de renovo espiritual para as nossas vidas. Que o Senhor traga, ó Pai, ânimo, alegria, satisfação nas coisas, ó Pai, espirituais, nas coisas que não têm fim, aquilo que é espiritual, aquilo que não acaba, que possamos, Senhor, focar as nossas vidas numa realidade eterna. Por isso, Senhor, nos ajude, nos abençoe, nos visita, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Som. Eu quero, antes da oração final, o pastor já orou depois da mensagem, né? Graças a Deus. Temos uma expectativa, então, amanhã, com essa palavra para macho. E domingo de manhã e domingo à noite para todo mundo. Amanhã, a partir das 18, na chácara da igreja. Quem não souber, entre em contato. Nós vamos aí dar um jeito de informar onde é a chácara, tá bom? Nós queremos agradecer os visitantes que estão com a gente. Deus abençoe a todos. Minha irmã aqui com meu cunhado, que é pastor no setor Pedro, né? Pedro Henrique, sobrinho, está ali. E o Marco Aurélio é a ovelha, está lá atrás. A ovelha já está entrosada lá. Então nós queremos, nesse instante, cantar. Cantar, eu só confio no Senhor. Né? Agradecer o Deide. O Deide já é de casa, né? Ele fala que aqui é também a Igreja do Coração, está lá atrás, Deide, Sandinei, né? Pessoal que está aí, Deus abençoe vocês. Eu só confio no Senhor. Quantos se lembram dessa música? Só 6? Vamos cantar. Paulinho ia cantar uma outra, programamos aqui, cantar o Só Confio no Senhor. Os que confiam Não, no Senhor. não é esse não. Hã? Não é esse não. Ah, não, então. Eu só confio no Senhor. Isso não é da minha época não, pastor. Então põe um ré aí, vamos ver. Só Eu confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor. Sigo a cantar lá. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que o lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Faltou. Eu não cantava nublar, não. Era toldar, era mais chique a palavra. Era se o céu toldar. E aí tinha um pessoal que fazia um descante bonito, o pessoal ficou com medo de fazer. Eu não escutei não. Então vamos cantar de novo para encerrar. Aí o Marcos, pastor do setor Pedro, vem aqui para fazer a oração final. Vamos lá. O pessoal faz aquele descante bonito, vamos lá. Eu só confio no Senhor, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar
confiar, posso confiar, que eu lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar e escurecer e o céu mudar, Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém. Vamos então orar ao Senhor, encerrando o nosso culto desta noite. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, como é bom ter um Deus que nós podemos confiar. Como é bom saber que o Senhor é um Deus tão grande e que se importa conosco. Ajuda, Senhor, nesta caminhada aqui, a ter um foco só, o foco no Senhor. Pedimos mesmo, porque nós necessitamos, a nossa carne é tão fraca, erramos tanto, mas confiamos na Tua misericórdia, na Tua graça. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida possa estar centrada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até domingo, e para os homens até amanhã.